Assistindo o Brasil Urgente, essa família de São Paulo reconheceu esta foto e também a história vivida por um vereador de Barueri, vítima de uma tentativa de golpe enquanto estava internado com a Covid-19 num hospital da capital. E entraram em contato pelo canal da Datena Oficial. O doutor está aprontando novamente. É ele, o que o Datena está falando aí é o mesmo que a gente caiu no golpe, entendeu? Foi essa sensação que eu tive logo de início. A minha sensação foi assim, eu preciso ajudar, né, a polícia. Quando eu vim no Datena, eu falei, eu preciso denunciar também, né, para que essa pessoa seja presa, né, o quanto antes, para que ninguém mais passe pelo que a gente passou. Foi no início de maio, quando Meila internou neste outro hospital, no centro de São Paulo, com suspeita da doença. Ela estava em isolamento e logo no primeiro dia recebeu uma ligação de um dos ramais internos da unidade de saúde. Aí ele falou assim, olha, aqui é do administrativo do hospital e eu queria saber quem foi que deu entrada, a pessoa responsável que deu entrada na sua internação. Eu falei, não, ninguém, fui eu mesma. Tem algum responsável seu que eu possa falar? Eu falei assim, meus pais, né, meus responsáveis, meus pais. Você pode passar o telefone do seu pai para mim, então, por favor? Naquele momento eu falei, posso, claro, né, eu não sabia o que se tratava. Ele disse, o senhor é o pai da Meila? Eu disse, sou. Ele disse, é porque eu sou o doutor Rafael, ele se apresentou como diretor do hospital. Ele disse, eu estou aqui, entrei no prontuário dela, o diagnóstico dela, e apresentou uma doença muito séria e tem que ser resolvido urgente. Aqui no nosso hospital não tem esse aparelho, tem de dividir outro aparelho para a gente fazer isso. O custo é muito alto, mas o que você está correndo atrás é da saúde da sua filha, entendeu? Eu digo, mas quanto é esse valor? Fica em torno de R$3.000. Eu digo, doutor, eu não tenho esse dinheiro. Eu tenho R$1.500 só. Se o senhor aguardar para amanhã, para fazer o restante no outro dia, entendeu? Aí ele disse, tudo bem, o senhor já faz agora a transferência? Eu digo, faça agora. Meila acabou ouvindo a conversa dos pais com o criminoso e se desesperou ao acreditar que estaria gravemente doente. Eu escutei de fundo o rapaz falando, né, que eu estava com leucemia, eu entrei em choque no hospital, eu fiquei em choque, eu tremia, a vontade que eu tinha era de me jogar do 7º andar daquele hospital, eu fiquei muito nervosa. E a primeira coisa que veio na minha mente foi a minha filha. Eu falei, meu Deus, eu vou perder a minha filha. Se eu tô com leucemia, com Covid, eu perdi a minha vida. E na hora que a enfermeira percebeu que você estava, né, viu que você estava, você não estava bem e tal, você chegou a contar para ela o que aconteceu? Sim, eu comentei com ela. Aí ela falou assim, nossa, mas eu tô achando muito estranha essa situação. Porque, assim, o pessoal do hospital não liga aqui, né? Ela falou, não é normal isso acontecer. Aí eu falei assim, eu depositei dinheiro para essa pessoa já, né? Ela falou assim, nossa, você não poderia ter depositado, você caiu num golpe. O falso médico continuava cobrando o restante do dinheiro. Olha, vou ser bem sincero ao senhor, eles estão querendo fazer a devolução do valor e cancelar o procedimento. O senhor me deu uma posição e até agora não cumpriu com a sua palavra. Tanta gente morrendo, tanta gente desesperada nos hospitais. Aonde é que ele chegou? Através de lágrimas, de desespero, arrancar dinheiro das pessoas que trabalham. Será que um ser humano desse tem a cabeça para dormir em paz? Datena, como os pais da Meila fizeram parte do pagamento, a polícia já tem por onde começar. O primeiro passo é justamente descobrir quem está por trás da conta bancária que recebeu o dinheiro. Se é alguém que faz parte do esquema criminoso ou se essa conta foi aberta em nome de algum laranja. Por nota, a unidade de saúde disse que diversos hospitais do país estão passando pelo mesmo problema e que está implantando uma série de procedimentos para evitar a abordagem criminosa. A polícia deve cruzar os dados das duas investigações para saber se trata-se do mesmo criminoso ou da mesma quadrilha. Procurado pela nossa reportagem, o delegado responsável pelo caso do vereador de Barueri disse que, por enquanto, ainda não há novidade, mas a investigação continua. O que a justiça tem que fazer é correr atrás desses bandidos, como a Datena fala, desses canalhas que está barbarizando a vida da sociedade brasileira.